Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte assunto: será que um crente deve fazer hipnose ou seria melhor de repente outra coisa, né? O que seria melhor? Será que seria bom também fazer um voto a Deus? O que tem mais a ver com a prática cristã e bíblica, na verdade? Será que existem votos que são ruins? Será que a hipnose é sempre má? Vamos analisar isso de um ponto de vista bíblico. Eu vou fazer uma abordagem mais geral sobre isso contigo aqui. Primeiro, vamos começar falando sobre a questão de hipnose, né? Outro dia vi um rapaz, já tem algum tempo, evangélico, um pastor até, né? Já até famoso aqui na internet, defendendo o uso da hipnose, né? Eu achei bem estranho aquilo, embora vinha especialmente vindo de um pastor, embora saiba-se que a hipnose é eficiente, né? Saiba-se que a hipnose é eficiente. Agora, uma coisa é um determinado tipo de prática ser eficiente e outra coisa é ela ser recomendada para cristãos. Será que é? Vamos começar analisando algumas coisas, né? A hipnose tem uma origem que a gente não pode remontar exatamente, mas ela tem uma origem em práticas pagãs até, né? E dessas práticas pagãs foram evoluindo mais para a modernidade e chegou-se ao que é hoje com certas bases, na verdade, digamos assim, científicas até, e que comprovam essa objetividade, digamos assim, e até certa eficácia da hipnose. Segundo alguns dizem, inclusive, foi feita até uma cirurgia de tórax, né, com anestesia através de hipnose. Bom, portanto, definir que a hipnose é eficaz ou não é a questão, tá? A questão não é se ela é eficaz ou não. A questão é sua origem espiritual e sua influência na vida das pessoas, né? De se saber, importante ainda, que o kardecismo, o espiritismo kardecista, usa inclusive aqueles passes que são uma forma de prática de hipnose, começada com um médico, inclusive, chamado Mesmer. E Allan Kardec era seguidor desse tipo de prática. Então a hipnose está ligada, sim, a uma questão mais voltada para o lado espiritual. Então é necessário tomar cuidado. Bom, agora eu vou tentar fazer uma ponte aqui entre por que você não pode fazer hipnose e por que você pode fazer um voto ou não, tá? Mas antes eu preciso te explicar uma coisa importante, né? Segundo as teorias, né, existiria de dentro para fora o inconsciente, depois o subconsciente e, mais externo, o consciente. O consciente é onde nós tomamos nossas decisões, nós raciocinamos, nós gerenciamos nossa vida de modo geral. O inconsciente, a parte mais interna, o extremo oposto no caso, seria aquilo que controla a sua parte fisiológica e outras coisas que fazem seu corpo funcionar. E teremos ainda o subconsciente. O subconsciente são aquelas memórias, aquelas coisas que você tem na sua mente e que não estão propriamente, você não está pensando nelas agora para funcionar, mas elas influenciam nas suas decisões de modo geral. Vamos dar um exemplo, né? Você pode estar fazendo compras no supermercado, você está comprando uma mercadoria e está verificando. Você provavelmente não está pensando naquela aula de matemática do primário, do ensino médio, nada disso, mas você está fazendo certas coisas que têm a ver com aquilo. O seu consciente está trabalhando com coisas que estão no seu inconsciente. Além disso, você vai encontrar também situações em que você lembre de determinada pessoa que nunca viu há muito tempo, ou não vê há muito tempo, porque você resgatou do seu inconsciente aquela pessoa. A pessoa chega lá para você e diz assim: eu te conheço não sei da onde. E começa a olhar, te conheço de tal lugar. Onde estava a lembrança de que você conhecia essa pessoa? Não estava no seu consciente, porque se estivesse,
no consciente, você lembraria na hora. Então ela estava já no seu inconsciente, como se fosse uma camada da sua memória. O interessante é que o inconsciente ele acaba servindo como uma forma de proteção, porque você não pode estar pensando em todas as coisas ao mesmo tempo, senão você não consegue raciocinar corretamente e corre risco até, digamos, enlouquecer, né? Então, por isso que o nosso cérebro trabalha com uma camada mais externa, onde estão as coisas que nós pensamos de modo geral para gerenciar nossas vidas, e outra camada de coisas que nós não temos muito controle sobre elas, embora possamos evocá-las periodicamente. Bom, dentre essas pequenas coisas, existem algumas memórias que fazem que nós tenhamos, que justificam até algumas coisas que nós temos, alguns comportamentos que nós temos, alguns medos que nós temos. E é basicamente isso que a hipnose tenta atacar, né? Ela tenta atacar esses medos, transformando-os, né? Mudando-os para uma coisa positiva. Bom, entretanto, parece até sedutor. Olha, se eu posso transformar um medo numa coisa positiva, isso é bom. Aparentemente seria bom, mas não é só isso. Você pode também induzir pensamentos e induzir ideias nas pessoas. Vamos dar um exemplo. Ultimamente, né, já há alguns anos isso tem acontecido, espero que os conselhos de psicologia estejam abandonando essa prática, né, se Deus queira que sim, mas era muito comum a ideologia de gênero sendo praticada e incentivada entre os psicólogos. Então, quando um psicólogo fazia um tratamento na pessoa, provavelmente ele não interferiria se essa pessoa tivesse algum problema relativo à identidade, né, sexual dela. Tendo um problema, o psicólogo estaria proibido de interferir, o que é uma coisa ruim. Aqueles psicólogos, como por exemplo a Marisa Lobo, que ofereciam um tratamento adequado para quem queria mudar aquela direção de comportamento, foram perseguidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso mostra que uma tendência ideológica pode ser facilmente colocada em pessoas. Por outro lado, quantas pessoas podem ter sofrido várias influências para assumir um certo padrão de vida, de comportamento, né, LGBT, por conta de um próprio tratamento psicológico? Não é possível? A gente não sabe, não tem estatísticas para isso, mas é possível que ocorra, tá? Só o fato de ser possível e de tal coisa ser inominável, não poder nem ser especulada pelos profissionais da área, já torna um perigo mais interessante, que devemos tomar mais cuidado ainda. Se um psicólogo fazendo apenas terapia de conversa, de perguntando você coisas, deixando você falar, ele pode até te manipular, isso é possível, não estou dizendo que é 100% aconteça, mas é possível. Imagina alguém que manipule o seu inconsciente. Poderá fazer muito mais do que isso. Poderá inclusive dirigir a tua vida de algum momento. Então você está totalmente preso a uma possibilidade dessa pessoa ser ética. E quem te garante que ela vai ser ética, né? Nada garante. Até pastores não são éticos às vezes. Por exemplo, você vai numa igreja, o pastor manda você fazer um voto, né, que você vai dar tantos R$1.000 ou R$1, ou seja o que for, vai botar no envelope e aquele voto vai te dar uma bênção. Deus nunca te prometeu isso. Quando ele faz isso, está te manipulando. Ora, se pastores que em tese seriam homens de Deus fazem isso, imagine homens da ciência que estão preocupados às vezes com ideologias outras. Então é importante que você tenha muito cuidado. O que podemos dizer, de fato, é que um crente jamais deveria fazer hipnose, por ser uma coisa que vai mexer com o seu subconsciente e que você não sabe o resultado final disso. Você não sabe aonde vai te levar. Você está, de certa forma, totalmente indefeso perante o que está acontecendo. E pode, inclusive, até mudar certos conceitos seus, que são, na verdade, conceitos de fundo cristão da sua vida, realmente, né? Então, tome cuidado com isso. E tome cuidado também com os psicólogos, que quando você aborda alguma coisa
do ponto de vista cristão, começam a botar dúvidas nisso. Não é o papel deles isso. Se fazem isso, está errado. Quando você entra num consultório, por exemplo, de psicólogos, onde, não, segundo a ética deles lá, não é permitido falar de Deus, mas você encontra vários símbolos de bruxaria, como árvores de pedrinha e coisas desse tipo, cuidado, né? Você já vê que não há exatamente uma imparcialidade, melhor dizendo. Cuidado com isso. Agora, pensando na questão do voto, né? Jesus diz que não devemos votar, né? Jurar pelos céus nem pela terra, ou pelo que está em cima dos céus ou embaixo da terra. Jurar no sentido de fazer valer a nossa palavra através de um pseudo-testemunho de Deus. Quem quer fazer isso está tentando manipular, né, as coisas que Deus faz como se fosse algo que garantisse o que ele fala. Muitas vezes a pessoa que faz isso sequer acredita que Deus exista, né? Então deve tomar muito cuidado com isso. Alguns juram pela morte da própria mãe ou coisa parecida. Tome cuidado com isso, tá? Então existem votos e votos. E é aí que eu quero chegar com você. Você não deve fazer hipnose, melhor dizendo, ser hipnotizado, porque ali você está se rendendo totalmente, se entregando à vontade de um homem que pode ter uma ideologia, uma religião, uma visão de mundo totalmente diferente da sua, e nada garante que ele vai respeitar o seu ponto de vista cristão. Tá? Nada garante. E você está se rendendo totalmente na mão daquela pessoa. Então tome cuidado com isso. Agora, quanto à questão do voto, você pode dizer que existem votos corretos e votos errados. Por exemplo, a promessa que alguns fazem de sair de joelhos não sei quantos quilômetros até tal lugar. Isso é um voto errado, porque é um voto de tolo e Deus não quer que ninguém se sacrifique, porque afinal Jesus se sacrificou por nós para que nós fôssemos salvos. Todo sacrifício já deixou de existir e não há outro sacrifício senão apenas em Cristo Jesus, certo? Existem aqueles sacrifícios, são os votos por dinheiro, né? Os pastores de algumas igrejas, digamos assim, como é o nome que eu vou usar? Picaretas, melhor dizendo, né? Essas igrejas costumam pedir dinheiro, costumam pedir altas somas em dinheiro. E começam a dizer que você, dando aquele dinheiro, você será abençoado. Essa pessoa também está te manipulando. Ela está te manipulando porque, se você for olhar em volta, dificilmente uma pessoa daquela igreja, daquelas que você conhece, que estão sempre ali, dificilmente ela foi abençoada na medida dos testemunhos que você vai ver lá na frente. Geralmente essas igrejas, elas são extremamente grandes, né, com uma rotatividade de pessoas muito grande, para que você realmente não conheça ninguém, tá? Para que quando vier o testemunho pareça verdadeiro. Mas sempre tem aquele grupo de pessoas que vão todo dia ou todo domingo. E essas pessoas, quando você olha para a vida delas, continua a mesma coisa. Eu posso falar isso porque eu vi isso, tá? Então, cuidado com isso. Esses votos, fogueira santa, dê todo o seu dinheiro e ganhe tudo que você quer, porque assim você tá. Isso é também manipulação, pior talvez que o hipnotismo, porque o hipnotismo, pelo menos, você sabe que você vai ser manipulado. Ali está te manipulando e dizendo que Deus está pedindo isso de você quando não pede, tá? Então, em que momento o voto pode ser interessante? Bom, quando você vê na Bíblia, o voto existe na Bíblia, né? Mas existe um voto não no sentido de conseguir coisas de Deus, de barganhar com Deus, né? Vamos dar um exemplo aqui, o voto, por exemplo, de Ana, né? De Ana que queria ter um filho, Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. Ela queria ter um filho e prometeu, fez um voto, melhor dizendo, no templo, de que caso lhe nascesse um filho, porque ela não tinha filhos, o primeiro menino que nascesse, ela traria ao templo para servir a Deus. E foi assim que aconteceu, nasceu Samuel e depois ela teve outros filhos, né?
ela trouxe ao templo. Samuel foi criado ali no templo, dentro da lei de Deus, e foi um grande juiz de Israel. Esse foi um voto sábio de Ana. Mas observe que Ana não estava necessariamente trocando uma coisa por outra. Ela estava, na verdade, fazendo um compromisso com Deus. Ela não estava fazendo uma troca, é diferente. Ela fez um compromisso. Isso é muito diferente. Ela fez um compromisso de que, se Deus a abençoasse, né, abrisse sua madre, obviamente, ela traria aquele filho para estar ali servindo a Deus. Um outro voto que podemos ver, por exemplo, né, é o voto de... um voto ao contrário, o voto de Jefté, que votou que quando voltasse da guerra, a primeira coisa que ele visse, ele sacrificaria ao Senhor. E quem correu ao encontro de Jefté foi sua própria filha, ou seja, ele ficou naquela, tinha que cumprir um voto, sendo que fez o voto errado. E é isso que Jesus diz: não devemos fazer voto de tolo. Quando você pega dinheiro, coloca no envelope, porque o pastor disse que você tem que dar R$1.000 ou 2.000, isso, aquilo, e dá, você está fazendo o voto de tolo, igual de Jefté. Entretanto, cabe salientar que não significa necessariamente que Jefté tenha matado sua filha num sacrifício. Tanto é que você vai em Hebreus 11, Jefté está listado entre os heróis da fé. Ao passo que, se Jefté tivesse sacrificado sua filha, né, obviamente ele não estaria entre os heróis da fé, porque teria cometido abominação ao Senhor, e sacrifício humano é abominação. Então, portanto, Jefté não matou a sua filha. O que pode ter acontecido é tê-la dedicado a uma vida sem casamento, e ao passo que sua filha não iria se casar, não haveria herança para Jefté. Então Jefté, ele se tornou uma pessoa que perdeu a possibilidade de ter herança, não que ele sacrificou a sua filha. Eu acho que essa é a interpretação mais correta e coerente com Hebreus 11, né? Então, pensando nisso, né, vamos ver mais um voto. Temos o voto daqueles que juraram, né, matar Paulo, por exemplo, né, e disseram que não iam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E praticamente se deram mal, né, não deu certo. Foram judeus que fizeram esse voto. Então você pode ver que existem votos corretos e incorretos. O voto de Ana foi um voto correto, né? Pode-se dizer que foi um voto adequado à palavra de Deus, né? Nós temos aí o voto de Sansão, né? Que era um voto de Nazireu, que foi inclusive ordenado por Deus que ele fosse Nazireu, né? Alguns teólogos dizem que o próprio Jesus era Nazireu. Então devemos ter em mente que voto não é necessariamente uma coisa errada. Agora, quando você deve fazer um voto? Aí que está a história. Quando você precisa vencer uma barreira e você precisa de maior compromisso para aquilo, né? Digamos que você precisa vencer alguma coisa e precisa de ter um compromisso maior para a solução daquele problema, né? Então você vai fazer um voto a Deus. Só que a mesma hora que você faz o voto, você pode desfazer depois, tá? Como você faz um voto? Você ora a Deus e se propõe a Deus, né, abdicar de alguma coisa para que você consiga vencer uma dificuldade que você tem. Isso vai acontecer de forma natural, né? Quando você vê, você venceu aquela dificuldade. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um problema com uma situação na sua vida. Toda vez que aquela situação acontece, digamos, seja uma situação periódica, né? Acontece sempre, e toda vez que aquela situação acontece, você vê que você reage mal. Aí você diz para Deus: Deus, eu nunca mais vou, pelo menos por enquanto, né? Nunca mais não é demais, né? Mas digamos, eu me comprometo a não, jogar futebol durante tanto tempo até que o Senhor me cure disso. Mas não faça essa promessa assim de forma aleatória, porque você pode ser obrigado a jogar futebol por algum motivo, especialmente se você for um profissional de futebol, né? Não faça essa promessa assim de forma esdrúxula, né? Mas você pode fazer uma promessa e colocando para Deus algumas situações. Por exemplo, se no meu trabalho for pedido isto, eu vou fazer, mas em outro lugar não farei.
você coloca umas condições para que Deus saiba do que você está se comprometendo, né? E ali você vai provavelmente vencer aquele problema que você tinha. Algumas coisas que você deve saber é que realmente algumas coisas estão ligadas a problemas passados que você teve na sua infância, né? Ou na vida de adolescente. E isso pode ser vencido com um voto. Você não precisa de hipnose, você não precisa de muitas coisas. A terapia, por exemplo, psicológica não é condenável, né? Até útil. Ela pode te ajudar a encontrar esse problema, mas ela não te ajuda a vencer. Para vencer você precisa de algo mais. Você precisa de força de vontade, né? E de algo importante que faça você seguir em frente. E exatamente um voto pode ser tudo o que você precisa. Às vezes você precisa fazer apenas um voto e você está procurando lá, digamos, hipnose, coisas do tipo, que não são recomendáveis para um crente, né? Então eu quero dizer para você aqui que você deve evitar votos de tolos, né? Como Jefté, por exemplo. Evitar votos que te comprometam de uma tal forma que você fique amordaçado, amarrado em situações que não são tão problemáticas, mas em outras situações podem ser úteis. Por exemplo, digamos um exemplo mais prático, né? Digamos que você fuma, né? Você seja um fumante, né? E você quer abandonar o cigarro. Aí você sabe que você já reparou que o que acontece antes de você fumar? Existe alguma coisa que acontece antes de você fumar. Sempre tem alguma coisa que dá um gatilho e você fuma. Aí quando você perceber que aquele gatilho vai acontecer, qual é o gatilho, você fala com Deus: Deus, eu não vou mais fazer esse gatilho. Então você não tendo gatilho, automaticamente você não irá fumar. Percebe? Claro que no início é difícil, até porque cigarro é uma coisa difícil. Mas existem estudos até que comprovam que existem gatilhos que fazem você tomar um comportamento. Mas você precisa observar a si mesmo, entender a sua fragilidade e entender que pode vencer isso sem a ajuda de terapias que têm origem no ocultismo, no paganismo e coisas do tipo, mas sim seguindo padrões que sejam cristãos e verdadeiramente úteis, tá bom? Mas você que vai descobrir, eu não posso te dizer, ninguém pode te dizer. Talvez você fazendo uma terapia com um psicólogo coerente, né, temente a Deus, e que não fique inculcando ideias na sua cabeça através de perguntas, através de dúvidas, digamos assim, você pode chegar até a descobrir qual é o ponto. Mas a cura não vem da psicologia, a cura vem do seu entendimento e de como você trata isso. E uma forma de tratar isso, quando você chega ao entendimento do gatilho que te leva ao comportamento errado, é o voto a Deus. Mas faça um voto consciente. Não comprometa seu trabalho, não comprometa sua vida, relação com seus parentes, com sua família, nada disso, né? Apenas um voto simples, até banal, para que você abra a mão daquilo e não venha a fazer uma outra coisa, tá bom? É um gatilho que leva você a tomar pensamentos errados ou até encontrar certos vícios. Você precisa encontrar ele. Depois que você encontra esse gatilho e percebe que esse gatilho é perigoso, você simplesmente faz o voto contra o gatilho e não exatamente contra todas as coisas que você queira fazer, né? Você não adianta nada, por exemplo, você fazer um voto assim: eu não vou mais fumar nunca mais. Provavelmente você vai quebrar esse voto, se você é um fumante, né? Provavelmente você vai quebrar esse voto. Mas agora, por exemplo, uma coisa que eu vi na família, uma pessoa era alcoólatra, né? E de repente essa pessoa foi levada aos Alcoólicos Anônimos no dia do aniversário de morte de seu pai, certo? No dia do aniversário da morte de seu pai, essa pessoa ali fez um voto, e o que aconteceu? Ela nunca mais bebeu e viveu muitos anos mais. Se ela tivesse continuado bebendo do jeito que estava, teria morrido muito antes. Então você percebe, né? O voto, ele é uma coisa muito particular, ele às vezes requer um momento, né? Você não sabe qual foi o gatilho daquilo. Por acaso a pessoa que levou essa pessoa aos Alcoólicos Anônimos levou sem saber no dia exato daquele gatilho que levava essa pessoa a ser alcoólatra. É interessante, né?
Então, quando essa pessoa percebeu que aquele era o gatilho, naquele dia, né? Então o que aconteceu ali? Ela fez um voto e nunca mais bebeu. Claro que essa pessoa já estava buscando a Deus, pedindo a Deus orientação, e os alcoólicos anônimos foram só uma forma de Deus usar a situação para que ocorresse a mudança, percebe? Então é necessário você fazer um voto para quebrar o gatilho. Qual é o gatilho que te leva, por exemplo, a determinadas coisas que você não gosta, que você não gostaria de fazer? Qual é o gatilho? Descubra qual é esse gatilho e corte ele, porque se você eliminar esse gatilho, automaticamente você será uma pessoa que conseguirá vencer determinadas coisas sem necessitar correr atrás de hipnose, de passe, dessas coisas, né? Mas somente seguindo a palavra de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, e que essa palavra seja útil para você e que você não caia no erro de estar se vendendo para soluções fáceis, quando na verdade a Bíblia nos dá uma solução muito melhor. Veja bem, voto não é promessa, voto não é você barganhar com Deus, voto é simplesmente você ter uma disciplina comprometida com Deus para vencer um gatilho que te leva ao pecado. Que Deus nos abençoe.